A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para dar continuidade à nossa matéria Ética Cristã, aqui do curso básico do Seminário Teológico Rema. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética naturalista e éticas religiosas. Você deve estar lembrado que na primeira aula eu falei aqui sobre os conceitos de ética e moral, especialmente da diferença que há entre ética e moral. Basicamente, a moral ela é o conjunto de valores de uma sociedade, enquanto que a ética é o conjunto de valores de um indivíduo. A moral ela tem uma característica mutável, ou seja, ela pode mudar dependendo do lugar. O que é moral em um outro país pode ser considerado imoral aqui no Brasil, assim como ela muda de acordo com o tempo. O que é imoral há 40, 50 anos passados, hoje é considerado normal, é considerado moral. Enquanto que a ética não, a ética ela é imutável, ela não muda. Não importa o lugar que você esteja, a sua ética vai ser a mesma. Não importa quantos anos passem, a sua ética não muda. Então, a moral, ela diz pra gente o que nós devemos fazer. Enquanto que a ética pergunta, por que devemos fazer? Basicamente, é isso. Eu falei aqui também que existem diversos tipos de ética. Na verdade, esse assunto é muito, mas muito amplo. Então, o que eu trouxe foi uma coisa bem sucinta e dos pensamentos mais básicos. Então, assim, o que eu trouxe aqui foi que existem os três tipos básicos de ética, que é as éticas humanísticas, a ética natural e as éticas religiosas. Dentro das éticas humanísticas, nós vemos aqui o hedonismo, que é a busca pelo prazer. Lembra do nada é errado se te faz feliz. A outra era o relativismo, que dizia que tudo era relativo. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. Existem apenas a verdade individual. Eu faço uma coisa do meu jeito e você faz do seu jeito. Nenhum dos dois está errado. Os dois estão certos, de acordo com o seu ponto de vista. E tinha o utilitarismo, que era o fim justificam os meios. Hoje, eu vou falar um pouquinho aqui com a gente aqui sobre a ética naturalista e as éticas religiosas. Então, para a gente começar, vamos aqui para a ética naturalista. Vamos lá. O que é ética naturalista? O lema da ética naturalista é a lei do mais forte. Vamos ver a definição de ética naturalista. Naturalismo é a posição filosófica que afirma que tudo que existe é natural e busca na natureza os fundamentos da vida moral. Vamos entender isso? Está dizendo que tudo, os meus conceitos, os meus valores, eles se baseiam na natureza. Parece até uma coisa bacana. Mas quando a gente analisa um pouco mais profundamente, a gente vai ver que não é. Por quê? Eu consegui pensar aqui em três características que a ética naturalista ela tem. E as três características não são boas. Olha só. A primeira. Como na natureza, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos são excluídos. É a lei do mais forte. Ou seja, a pessoa vai fazer algo sem levar em consideração se aquilo é bom, se é ruim, se é certo ou errado. Ela vai fazer apenas para o seu benefício porque ela é mais forte, porque ela pode fazer. É a ética utilizada por quem defende o aborto, por exemplo, onde o feto é o mais fraco e a mãe é a mais forte. E nós sabemos que aborto é assassinato. Aborto é matar uma criança inocente. Só que a pessoa vai utilizar a ética naturalista e vai pensar: mas essa criança não foi planejada, não foi de um relacionamento oficial, então eu não quero essa criança porque essa criança vai atrapalhar os meus planos. Eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir me casar, não vou conseguir fazer, não vou conseguir acontecer. Então a pessoa vai justificar a sua atitude e, como ela é mais forte, ela pode subjugar o mais fraco. Então ela não leva em consideração se o que ela está fazendo é assassinato. Ela pensa simplesmente eu sou mais forte, ele é mais fraco, eu faço porque vai me beneficiar. Eu estou me justificando dessa forma. Então, esse é um dos princípios da ética natural. O segundo princípio é: o indivíduo não se questiona se deve ou não fazer algo.
ele simplesmente faz. Ou deixa de fazer, porque essa é a atitude considerada natural. O indivíduo ele não pensa assim, será que eu devo ou não fazer? Ele simplesmente segue o fluxo natural das coisas. Está todo mundo fazendo, então eu também faço. É aquela história da empresa, né? Você tem lá na empresa lá um caixa 2 e que todo mundo faz parte daquela história lá. É crime, é errado, mas todo mundo está participando. Então por que é que eu não vou participar também? Eu acho que todo mundo, né, ouviu do pai ou da mãe aquela frase: você não é todo mundo. Ou então assim, se teu amigo pular de um penhasco, você vai pular também? Esse princípio da ética naturalista vai por esse caminho de dizer que você segue o fluxo, segue a ordem natural das coisas. E aí a pessoa se justifica. Por que você fez? Porque todo mundo faz. Ah, mas é errado. Ah, não, mas todo mundo faz. Então deixou de ser errado, passou a ser certo. Por quê? Porque todo mundo faz. A terceira, na verdade, característica dessa ética naturalista é as paixões são fruto da natureza e devem ser saciadas. Pensa, se a minha natureza pede para que eu faça alguma coisa, e é natural, porque é a minha natureza, então eu devo seguir esse fluxo. Eu devo simplesmente fazer. Por quê? Porque é a minha natureza. É aquela velha conversa fiada, né, do namorado que está querendo ter relações sexuais com a namorada e diz, olha, não há por que nós negarmos os nossos instintos. Vamos deixar seguir o fluxo natural da vida. Percebam que, na verdade, essa ética natural ela é tão somente uma tentativa de justificar as atitudes sem assumir as responsabilidades que elas acarretam. Você viu o que aconteceu? Eu simplesmente fiz o que fiz, primeiro porque eu posso fazer. Sou mais forte, posso fazer e vai me beneficiar. Não interessa ser errado. Eu fiz o que fiz porque todo mundo faz. Não sou eu que sou ruim. Todo mundo é ruim. Então, já que todo mundo faz, ninguém é ruim. Ou então, eu fiz porque é a minha natureza, sabe? Está em mim. Deus tem que tirar de mim esse desejo. Isso é muito comum nas pessoas que querem justificar o pecado, especialmente na questão sexual, para dizer o seguinte: é a minha natureza. Se Deus não quisesse que eu fizesse esse tipo de coisa, ele não teria colocado em mim os desejos que colocou. Então a culpa é de Deus. Então eu faço porque é a minha natureza. Eu não sou o culpado do meu pecado, mas Deus é que é o culpado. Ele que me fez assim, eu só estou apenas seguindo o fluxo. Então, essa é a ética naturalista. Quem age nesses moldes está utilizando essa ética. Ele não está assumindo a sua responsabilidade no processo, mas ele está buscando na natureza, das características humanas, a justificativa para o seu erro. Tranquilo? Então, olha o que a Bíblia diz a respeito da ética naturalista. Vamos ver. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Ou seja, aquilo que eu fizer, eu vou prestar satisfações a Deus. E não vai adiantar eu chegar para Deus e falar, olha, eu fiz porque o Senhor me fez assim. Eu vou ter que arcar com as consequências dos meus atos. Deus, a palavra de Deus, ela é contrária à ética naturalista. Vamos lá, continuando. A gente falou então da ética naturalista, agora a gente vai entrar nas éticas religiosas. E aqui está no plural mesmo porque realmente tem mais de uma. Éticas religiosas, vamos lá. O que são éticas religiosas? São aquelas cujo sistema de valores é determinado por uma divindade e não pelo homem. Lembra? Por isso que eu quis fazer esse resumo lá da aula anterior. As éticas humanísticas, elas colocam o homem como centro. Então, a intenção é fazer a vontade do homem, inclusive na ética naturalista. Já na religiosa, a coisa muda. Porque na ética religiosa, a intenção é agradar a divindade. O objetivo não é agradar o homem, mas agradar a divindade. Com um detalhe, mesmo que isso implique em prejuízo para o homem.
A intenção dele é fazer aquilo que a religião, os preceitos religiosos, a divindade diz, olha, ande dessa forma. E a pessoa anda, e com certeza, quando a gente assume essa postura de andar segundo os preceitos religiosos, a gente vai ter que abrir mão de determinadas coisas. A gente vai ver isso mais à frente na nossa ética cristã. E quando nós assumimos o compromisso de seguir a ética cristã, que é de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, a gente vai ter que abrir mão da nossa carne, ou seja, vamos sofrer algum tipo de prejuízo na nossa carne. Então, as éticas, esse quadro aqui é para você ver essa diferença das éticas humanísticas e das religiosas. Olha só, nas éticas humanísticas, a gente tem o homem, e ele é, ao mesmo tempo, o legislador e o juiz. Ou seja, é ele que cria as regras que ele vai seguir e é ele mesmo que julga os seus atos. E geralmente, quem é juiz de si mesmo, o cara acaba se absolvendo. É aquilo que eu estava falando sobre se justificar. Fazer aquilo que bem entender e achar que não tem culpa de nada. Então o homem é o legislador e o juiz. Nas éticas religiosas esse quadro muda. Por quê? Porque a divindade é que é o legislador e o juiz. É a divindade que vai criar as regras, que vai criar os conceitos e vai julgar também. Enquanto o homem, onde é que ele está? O homem está debaixo dessa lei. A diferença lá das humanísticas é essa. O homem, ele é legislador e é juiz. É ele que determina. Enquanto das religiosas, o homem está abaixo disso. Há uma divindade que dá as ordens e julga. E esse homem, ele se coloca debaixo dessas ordens, dessa legislação, dessas leis e desse juízo dessa divindade. E aí, quando essa divindade ela faz tudo isso, ela dá a lei e a julga, então aí a absolvição ou condenação do homem vai depender não dele, mas vai depender da divindade. Não estou dizendo que quando a pessoa segue uma ética humanística, ela vai ter absolvição. Mas estou falando da questão da consciência da pessoa. A pessoa que segue uma ética humanística, ela vai julgar os seus próprios atos e vai achar que está tudo certo. Então ela se auto-absolve, embora nós creemos que haverá o juízo. Deus vai julgar a todos. Mas quando se fala das éticas religiosas de um modo geral, não apenas da ética cristã, esse conceito de divindade aparece. E ele cria as leis e julga as atitudes do homem. Se o homem seguir os caminhos corretamente, então essa pessoa ela vai ser beneficiada, vai para o céu, ou vai chegar no estado de nirvana, ou vai reencarnar, o que for, de acordo com cada pensamento religioso de cada pessoa. Nós cremos que se nós caminharmos corretamente com Deus, nós vamos ser salvos. Embora, isso é uma coisa que eu vou falar numa próxima aula, nós entendemos que o andar correto, o seguir a ética de maneira correta, não é critério para salvação. A nossa salvação é por meio da graça. Deus nos salvou pelo sacrifício de Jesus na cruz. A nossa ética cristã, as nossas atitudes são decorrentes disso. Enquanto nas demais religiões, ou na maioria delas, se não todas, são essas atitudes que vão dar à pessoa o direito de uma vida após a morte, de conseguir melhorar no porvir. Então, essa é uma diferença básica que a gente vai falar um pouquinho melhor na próxima aula. Então, é isso aqui, só para você ver esse quadro, essa diferença que há entre éticas humanísticas e éticas religiosas. Nesse sistema, os princípios éticos são determinados pelos valores de cada religião, e cada uma apresenta seus próprios conceitos de certo ou errado. Então, a gente entende que cada religião tem o seu conceito de certo e errado. Você vai estar dentro do islamismo, ele vai justificar determinados atos que o cristianismo não justificaria. Então, o islamismo vai falar, olha, você pode matar um infiel, por exemplo. Enquanto que, dentro do cristianismo, vai dizer, você tem que amar os teus inimigos. Então, há essas diferenças entre as religiões. As éticas religiosas, elas podem ser éticas religiosas não cristãs ou éticas religiosas cristãs. Hoje a gente vai falar só
das não cristãs. Vamos lá. O que são éticas religiosas não cristãs? Como o nome já diz, né, são éticas que não carregam, em sua totalidade, os valores e princípios cristãos. Por que não em sua totalidade? Porque a gente vai ver, né, que, embora haja diferenças nos fundamentos, as religiões, de modo geral, carregam alguns detalhes que são típicos da ética cristã. Esse fato é chamado de regra de ouro. O que é regra de ouro? É a ética mundial das religiões. Ou seja, é um princípio que é comum a todas as religiões, ou se não todas, a grande maioria delas. Então, você vai ver que, embora haja diferença, essa regra de ouro é o que algumas pessoas defendem, a ideia do ecumenismo, né, de que todas as religiões podem andar de mãos dadas, abrindo mão das diferenças em favor daquilo que nos une. A gente sabe que isso não é uma verdade, porque aquilo que separa as religiões é de fundamental importância. Os valores de cada religião são fundamentais para elas, mas eles não são aplicáveis às outras religiões. Os valores de uma religião budista, de uma religião islâmica ou qualquer outra, muitos deles vão ferir princípios da religião cristã e vice-versa. Então o ecumenismo está fora, não tem como. Então a gente vai falar aqui da regra de ouro. Que regra de ouro é essa? Olha só esse versículo aqui. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Uma regra de ouro do cristianismo, vamos dizer assim, que é o que? Amar o próximo como você mesmo. Fazer o bem pelo outro. Considerar o outro mais importante do que você. Abrir mão do egoísmo e ser altruísta. Abençoar o outro. Esse é um princípio bíblico do cristianismo. Só que se você for passear por outras religiões, você vê, por exemplo, no judaísmo, tem o pensamento que diz: o que é odioso para ti, não faças para outrem. Mas você diz assim: Ivan, mas o cristianismo, ele tem lá na escola judaica alguns valores que foram tirados da escola judaica, né, da religião judaica. Porque Jesus era judeu. Os grandes heróis da fé eram judeus. Então a gente tem dentro do cristianismo valores judaicos. É verdade. Mas e no islamismo? Olha o que diz lá esse pensamento. Nenhum de vocês crê verdadeiramente até que deseja aos outros o que deseja para si mesmo. O que é isso? O bem ao próximo. No budismo você tem: não atormentes o próximo com o que te aflige. Mais uma vez, pensando no próximo. No hinduísmo diz: este é o resumo de qualquer dever. Não faça aos outros nada que te magoasse e se te fizessem a ti. Então, não faça nada que te magoar. A quem? Ao outro, não faça. É o hinduísmo. É um princípio cristão. O confucionismo diz: o que tu mesmo não queres, não faças a outras pessoas. O taoísmo considera o lucro do teu vizinho como se for o teu próprio, e o prejuízo do teu vizinho como se fora teu próprio prejuízo. No zoroastrismo, né, diz: só terás boa índole quando não fizeres aos outros o que não for bom para ti próprio. Então, essa lista é longa. Muitas outras religiões dizem exatamente a mesma coisa. Esse princípio de cuidar do próximo, de abrir mão de si em favor do próximo. Por isso é chamada de regra de ouro. A ideia de que é uma regra, uma ética que é comum a todas as religiões. Isso demonstra que, embora haja muitas diferenças, e muitas delas são inegociáveis, como eu falei, essa questão de comunismo, muitas diferenças são inegociáveis entre as religiões, há também pontos de convergência. Em especial, essa visão altruísta em relação aos demais. Só que vamos analisar o seguinte, essa imagem aí. Se a maioria das pessoas no mundo tem uma religião, e se a maioria das religiões
vê por esse lado do altruísmo, dessa regra de ouro, em que olha para o próximo como sendo mais importante, de amar ao próximo, de servir ao próximo, de cuidar do próximo, então, seguindo essa lógica, o mundo deveria ser um paraíso. Um lugar onde o amor ao próximo reinasse, não o egoísmo. Porém, o que a gente vê? Exatamente o contrário. A gente vê o egoísmo. A pessoa pensando apenas em si, querendo satisfazer apenas as suas necessidades. Então a gente conclui que a maioria das pessoas que diz ser guiada por uma ética religiosa, e vamos aqui fazer o meia-culpa e vamos incluir os cristãos também nisso. Muitos cristãos se incluem nesse pensamento. A maioria dessas pessoas que se dizem ser guiadas por éticas religiosas, elas oscilam entre os princípios éticos da religião que ela segue e as éticas humanísticas, de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo, com a ocasião. É mais ou menos a ideia da pessoa que usa uma roupa de acordo com a necessidade. Ou seja, se eu estou na igreja, eu uso a ética cristã. Se eu estou na rua, eu posso, de repente, usar a ética hedonista, a ética naturalista. Depende do local, depende de onde eu estou. Isso vale para todos, de um modo geral. Então, a gente percebe que esse pensamento ele é confirmado pela palavra de Deus. Lá em Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? A gente vê aí que a natureza humana ela é enganosa. Eu posso crer nos princípios cristãos, eu posso dizer que sou levado pela ética cristã, mas em determinadas situações eu escolho abrir mão dessa ética cristã, dos princípios bíblicos, para simplesmente fazer aquilo que me der na telha, para simplesmente usar da ética hedonista, utilitarista ou naturalista, dependendo da ocasião. Bom, a nossa aula de hoje foi essa. Nós encerramos por aqui. Semana que vem estou de volta aqui, se Deus quiser, para a gente dar continuidade. Tá bom? Eu conto com a sua presença. Fique com Deus. Até a próxima. Paz.